Segunda-feira, 28 de abril de 2025, você vai ver no seu Rede Alto Tietê News. A Igreja Católica define a data do conclave que vai escolher o novo Papa. O mundo acompanha o trágico atropelamento durante um festival no Canadá. Um bombardeio dos Estados Unidos no Iêmen deixa dezenas de mortos. E Lady Gaga prepara um show histórico no Rio de Janeiro. Está começando o seu Rede Alto Tietê News. O Vaticano anunciou nesta segunda-feira, dia 28, que o conclave para escolher o novo Papa vai começar no dia 7 de maio. A decisão foi tomada durante a 5ª reunião da Congregação Geral de Cardeais, realizada a portas fechadas após o sepultamento do Papa Francisco no último sábado. Nesse período, a Capela Sistina foi fechada à visitação para receber os preparativos necessários, como a instalação da chaminé, onde serão queimadas as cédulas de votação. Ao total, vão participar 133 cardeais. Antes eram 135, mas 2 já falaram que não poderão por motivo de saúde. Entre eles, 7 são brasileiros: Sérgio da Rocha, Jaime Spengler, Odilo Scherer, Orane Tempestá, Paulo César Costa, João Braz de Aves e Leonardo Uric Steiner. Para ser eleito, um cardeal precisa receber 2/3 dos votos. 4 votações podem ser realizadas por dia e o processo pode durar de poucos dias a várias semanas, dependendo do consenso entre os eleitores. E enquanto o Vaticano se prepara para escolher um novo líder, o mundo acompanha com tristeza uma tragédia que ocorreu no Canadá. O Ministério das Relações Exteriores confirmou a morte da brasileira Kira Salin, de 34 anos, durante um atropelamento em massa no festival do Dia do Lapu-Lapu, em Vancouver, no Canadá. Segundo as autoridades, o incidente ocorrido no sábado deixou ao menos 11 mortos e mais de 20 feridos. Um motorista, um homem de cerca de 30 anos, foi detido e até o momento não há indícios de terrorismo. Kira Salin, que era trans e não binária, morava em Vancouver desde 2022. O festival, que homenageia um herói nacional filipino, reuniu cerca de 100 mil pessoas no sábado. E enquanto famílias no Canadá choram suas perdas, no outro lado do mundo, o conflito agrava ainda mais a crise humanitária no Iêmen. Um bombardeio das forças dos Estados Unidos contra um centro de detenção de imigrantes em Saada, no Iêmen, deixou pelo menos 68 mortos e 47 feridos, segundo informações divulgadas pela TV controlada pelos rebeldes. O centro abrigava 115 imigrantes ao total africanos. O presidente Donald Trump tinha intensificado os ataques contra o Houthis, que vem lançando mísseis e drones contra embarcações no Mar Vermelho em apoio aos palestinos. Washington já avisou que vai continuar atacando os Houthis, sim, até que cessem os ataques contra o transporte marítimo. E olha, em meio a tanta tensão internacional no Brasil, os fãs da música têm um motivo para sorrir, pelo menos. Lady Gaga vai fazer um show histórico na praia de Copacabana nesse sábado. Você que é do Alto Tietê, vai aí assistir esse showzão? Será a volta da artista ao Brasil depois de 13 anos e do cancelamento da apresentação do Rock in Rio em 2017, que foi por motivo de saúde, né, gente? Em 2012, Gaga fez sua estreia em terras brasileiras, com shows marcados por muita emoção e interação com os fãs. Dessa vez, ela promete um espetáculo ainda maior, com efeitos especiais, dançarinos coreografados e todos os seus grandes sucessos. O público espera reviver momentos com a apresentação de Hair, emocionada no Rio de Janeiro, a declaração de amor da artista ao Brasil. E é nesse clima de expectativa e alegria que a gente faz agora uma pequena pausa. E no próximo bloco a gente vai falar de ações que fazem a diferença para quem mais precisa. Já já eu tô de volta com muita notícia para você. Você sabia que os atletas de sumô da seleção brasileira que competiram no Japão estão consumindo o gengibre em conserva da Senshi como parte da dieta deles? Esse é o Gari da Senshi, o famoso gengibre, disponível tanto no pote quanto na versão tradicional. São muitos benefícios, ele acelera o metabolismo, tem propriedades anti-inflamatórias e antioxidantes,
auxilia na digestão, ajuda a combater doenças respiratórias, é eficaz em sintomas da gravidez, como náuseas, e serve também como adstringente do paladar durante as refeições. Seja para acompanhar o sushi, sashimi, uma salada, sua comida ou até mesmo dar um up na sua saúde com o autêntico sabor japonês. Escolha o gengibre em conserva da Senshi. E você, já experimentou? E tem ação coletiva na Prefeitura de Poá. A Prefeitura realizou uma ação coletiva de saúde com as crianças da Aldeias Infantis no Jardim Débora. O evento teve atendimento médico e odontológico, palestras educativas sobre higiene bucal e entrega de kits de escovação. Além disso, foi organizado um fluxo para que esses atendimentos se tornem rotineiros, como explicou o secretário de Saúde, Silvanei Mamed. A coordenadora da instituição destacou que a iniciativa ajuda a garantir mais qualidade de vida para as crianças acolhidas. E quando o frio chega, a solidariedade também precisa falar mais alto, né, gente? Suzano lançou oficialmente a campanha do Agasalho 2025. Lançada no Cine Teatro Vilma Bentivém, a campanha pretende arrecadar mais de 600 mil peças de roupas de invernos e cobertores. Serão cerca de 80 pontos de coleta pela cidade. E a presidente do Fundo Social, Débora Rafuichi, destacou a importância da participação popular para aquecer quem mais precisa. Rede Alto Tietê esteve lá na coletiva de imprensa, viu? A iniciativa, que ano passado bateu um recorde com 590 mil peças arrecadadas, conta com o apoio de órgãos e empresas privadas, do tiro de guerra e ainda com um clipe musical exclusivo com a participação do cantor Rafa Augusto. Olha, gente, é uma campanha que promete mesmo, viu? E agora você vai conferir o clipe oficial. Suzano é terra de um povo acolhedor que não mede esforços para o amor. Essa energia deixa a cidade bem mais quente, mas é preciso aumentar porque o frio chegou. E agora a gente tem mais uma missão no ar. Vamos juntos todos nós nos solidarizar. Nesse inverno nem o suzanense vai sozinho pelo frio passar. Suzano de amor, doe roupas e cobertor, e seja sempre solidário. Vem pra campanha do agasalho, cubra Suzano de amor, doe roupas e cobertor, e seja sempre solidário. Vem pra campanha do agasalho, cubra Suzano de amor. De amor. Campanha do Agasalho 2025. Cubra Suzano de amor. Aproveitando que estamos falando de Suzano, olha, a Prefeitura entregou um novo espaço de lazer para a cidade. Foi inaugurado o novo campo de futebol do Residencial Nova América. A área de mais de 3.500 metros quadrados tem campo de futebol com padrão FIFA e uma praça com mesas para jogos de dama, dominó e xadrez. A entrega contou com a presença de lideranças como o prefeito Pedro Ishi, o vice-prefeito Said Rafu, o deputado André do Prado e o ex-prefeito Rodrigo Achiuchi. A nova estrutura vai ser usada para eventos, lazer e treinamentos de base, incluindo futuras escolinhas de futebol. E em Itaquá, o amor está no ar. O Fundo Social de Solidariedade promoveu um almoço especial com as noivas do Casamento Comunitário 2025. Sempre muito importante, viu? Olha, o encontro serviu para degustação do buffet, sorteio de vestido de noiva e alinhamento dos últimos detalhes. É uma data muito especial, né? Ao todo, 40 casais vão realizar o sonho do casamento comunitário. A primeira-dama, Mila Boigues, destacou a emoção de proporcionar esse momento tão importante na vida dos casais. Os eventos oficiais vão acontecer nos dias 7, 8 e 9 de maio.
E para quem vai pegar a estrada, um alerta importante: o corredor Ayrton Senna Carvalho Pinto vai passar por obras de manutenção entre hoje e o dia 4 de maio. Olha, a Ecovias Leste Paulista executa serviços de conservação e melhorias no pavimento, drenagem, sinalização e viadutos nos trechos entre São Paulo e Taubaté. Alguns trechos terão interdições parciais durante o dia e trabalhos noturnos no sentido capital. A concessionária recomenda atenção redobrada e planejamento da viagem. E agora a gente confere como fica o tempo para os próximos dias. A segunda foi aquele tempo de outono, né? Ela começou nublada, teve pancadas de chuva em toda a região, saiu o sol no meio do dia. Suzano registrou mínima de 17 graus e máxima de 24 em Arujá. Já a terça-feira terá tempo mais firme, mas com temperatura um pouco mais baixa, com mínima de 15 graus em Poá e máxima de 20 graus em Ferraz. E no próximo bloco, o Lucas vem com Resenha na Rede para te dar todas as atualizações do esporte. Tem Brasileirão, tem vôlei, tem tudo mais para você. Já já ele está de volta. Atenção você que é gestor, comprador ou técnico de segurança. Comprar equipamentos de proteção individual ou EPIs é coisa muito séria, pois estamos falando de proteger uma vida. Além de estarem atualizados com as certificações e validações, eles necessitam daquilo que é mais importante nesse tipo de compra, que é a informação. E nesse quesito, a Caema, com mais de 30 anos de experiência no atendimento a indústrias, construção civil, área da saúde, fast foods e prestação de serviço em geral, sabe muito bem quais são as necessidades de seus clientes. Com uma equipe bem treinada, eles vão te oferecer os EPIs que atendam às suas necessidades e de seus colaboradores. Afinal, são 30 anos equipando profissionais e protegendo vidas. Essa é a Caema. Venha você também. Fala pessoal, seu Rede Alto Tietê News de volta, agora já para falar dessa rodada do Brasileirão, já para falar de Superliga e do NBB. Então o seu esporte já no ar com o seu Resenha na Rede. Sou o Lucas Barreiros. Bom, é hora de começar falando de Brasileirão. Porque no sábado tivemos o jogo entre Ceará e São Paulo, abrindo essa sexta rodada para as equipes paulistas. O Ceará foi quem saiu melhor, largou na frente com 1-0, um golaço marcado pelo atacante Pedro Henrique, ex-atacante do Corinthians, que aproveitou ali o goleiro Rafael adiantado, mandou uma bela cobertura para abrir o placar lá no Ceará. Ainda na primeira etapa, São Paulo conseguiu reagir e empatar a partida com o garoto Rian Francisco, ele que foi um dos grandes destaques dessa conquista do título da Copinha por parte do tricolor. Então o São Paulo empata mais uma no Brasileirão, é verdade, mas segue ali entre os 10 primeiros colocados com 8 pontos, à frente de muitas equipes, por exemplo, como o Corinthians, que era uma equipe que começou um pouco melhor, vencendo ali, mas já acumulou derrotas. O São Paulo, de empate em empate, vai conseguindo aí escalar essa tabela do Brasileirão, e agora já vem mais tranquilo também por conta da Copa Libertadores, mas no Brasileirão, é verdade, ainda demora a engrenar, demora a conseguir os 3 pontos, mas para um resultado fora de casa contra uma equipe embalada como era o Ceará, vale a pena então para a torcida comemorar, levar em consideração como um bom resultado esse empate diante do Vozão. E a rodada continua já no domingo, com Flamengo e Corinthians, um jogo ali que contou com o Maracanã lotado, praticamente todos os ingressos vendidos. Com a bola rolando, o Flamengo não demorou muito, foi para cima e abriu o placar com Everton Cebolinha, fazendo 1-0, ele que cortou da esquerda para o meio, bateu de direita, cruzado ali, sem chances para o Hugo Souza, eles que já jogaram juntos nos tempos ali de 2022 e tal, mas não deu chance para o Hugo Souza, então 1-0 Flamengo, que não demorou muito, continuou pressionando em cima, e o Corinthians que pouco atacava, pouco passava no meio campo, era uma equipe que não agredia muito. O Flamengo foi e marcou o segundo com a Arrascaeta, que aproveitando numa bela jogada individual, conseguiu infiltrar ali no meio, já de frente para a grande área do Corinthians, e ainda antes de infiltrar a área,
já finalizou. Ranieri até tentou fazer aquele carrinho ali para derrubar o jogador flamenguista, para tentar parar o uruguaio, mas sem chance. Bola no cantinho mais uma vez, Hugo Souza não chegou. E ainda na primeira etapa, o baile do Flamengo aumentou com uma falha do goleiro Hugo Souza. Ele foi tentar sair jogando, teve aquela pressão rubro-negra, ele tentou o passe no Ranieri ali no meio campo, mas a verdade é que estava pressionado o volante do Corinthians, o atacante Pedro, que tinha voltado a ser titular depois de um longo período fora por conta da operação no joelho, aproveitou, antecipou o volante corintiano e, sem dominar, já mandou de primeira para o fundo do gol. Na segunda etapa, o Corinthians até que conseguiu se segurar melhor, mas ainda sem levar muitas chances de perigo para frente. Aproveitando isso, o Flamengo ainda tentava suas chances, mas no final da partida, Arrascaeta fez um belo drible dentro da área. Igor Coronado acabou tentando fazer o desarme, pisou no pé do uruguaio, pênalti para o Flamengo depois de revisão do VAR. Pedro mais uma vez foi para a bola e aí mandou no fundo do gol, lá no alto, sem chances para o goleiro Hugo Souza. Flamengo 4, Corinthians 0. Também no domingo, agora mais tarde, às 6h30, o Palmeiras entrou em campo para enfrentar o Bahia no Allianz Parque, em jogo válido aí também pela sexta rodada do Brasileirão. E depois de um jogo muito brigado, um jogo truncado ali que rolou até caneta no Estevão, a gente viu o Bahia abrindo o placar no final e saindo vitorioso por 1-0. O Kaique foi o responsável por dar esse triunfo, por dar essa alegria ao torcedor do Esquadrão. Então o Bahia conseguindo um resultado importantíssimo fora de casa, desbancando aí um dos times mais difíceis de ser batidos em seus domínios. Então, Bahia voltando com os 3 pontos, uma bela atuação até destacada pelo Rogério Ceni, o garoto Kaique aí fazendo a alegria da torcida, conquistando mais 3 pontos nessa competição. Flamengo assumindo então essa liderança momentânea do Brasileirão. Palmeiras era o líder até essa rodada. Com os resultados, Flamengo ultrapassa o Verdão e aí Botafogo de vez no Campeonato Brasileiro. De Flamengo, Botafogo não é trocadilho não, só que agora realmente as coisas esquentaram nessa tabela do Brasileirão. E falando em coisas esquentando, o último jogo para as equipes paulistas nessa última partida de domingo, o Santos acabou se complicando e foi superado pelo Bragantino por 2-1. Jogando na Vila Belmiro, o jogo começou às 8h30, até contou com a presença de Neymar, que não jogou, mas esteve lá dando aquele apoio para a equipe diretamente dos camarotes. O Peixe saiu atrás com direito à lei do ex. Eduardo Sacha marcou e colocou o Bragantino na frente. Depois, já na segunda etapa, quando a situação já era complicada, já na reta final do jogo, lá Quintana aumentou o marcador para o Bragantino. Quem foi responsável por fazer o gol de honra, podemos dizer assim, do Santos, para descontar a situação, foi o garoto David Washington, cria do Santos, que tinha saído para o Chelsea, agora retornou de empréstimo ao Peixe. Ele foi o único que balançou as redes para o time da casa. O Santos, então, vivendo situação complicada, segue sem um técnico definido desde a demissão do Pedro Caixinha. Temos muitos rumores de nomes, mas nada ainda definido. Teve a situação de sondar o Ramon Dias depois que o argentino deixou o Corinthians, mas recebeu uma negativa do técnico argentino, ele então que pretende descansar depois desse período à frente do Corinthians e anteriormente do Vasco. O Santos segue nessa busca, sendo comandado pelo interino César Sampaio. Teve até aquela polêmica na semana passada de uma escalação vazada pelo Neymar, que coincidentemente muito parecida com a escalação titular do time de ontem, né? É uma situação aí então que a gente tem que analisar para os próximos jogos. Santos então vem na 19ª colocação, situação complicada, sem poder contar com o Neymar, convivendo aí mais uma vez com problemas físicos. Agora o Peixe vive essa situação difícil. Bragantino, por sua vez, está figurando no G4, uma equipe que veio ali quietinha, fazendo o seu trabalho fora de casa, em casa. Agora pôde conquistar essa grande vitória fora de casa, podemos dizer que num clássico contra uma equipe paulista, e aí subiu então para o mais alto escalão ali da tabela do Brasileirão. Bom, e agora, já saindo do Brasileirão, hora de falar de mata-mata, hora de falar de Copa do Brasil, que já chegamos à 3ª fase. Já tinha dado spoiler ali para vocês, mas você não vai precisar esperar muito não para acompanhar essa competição. Já amanhã, nessa terça-feira, às 9h30 da noite, o São Paulo recebe o Náutico no Morumbis pelo jogo de ida dessa 3ª fase. Então, todos os jogos que eu vou falar aqui, já para ficar mais fácil, são os jogos de ida dessa fase que antecede as 8ª de final da Copa do Brasil.
Já continuando, na quarta-feira teremos Ceará e Palmeiras às 7h30 da noite. A rodada continua às 9h30 da noite com Novo Horizontino e Corinthians. E aí, na quinta-feira, às 6 da tarde, temos Santos e CRB na Vila Belmiro. Jogos, então, válidos por mais essa fase da Copa do Brasil. Agora sim, com as equipes que já tinham se classificado para a Libertadores por meio do Brasileirão, o campeão da Série B, no caso o Santos, já entrando, e outros campeões regionais, campeões estaduais entrando já nessa fase da Copa do Brasil, já integrando os 32 times, essa última fase de mata-mata antes das oitavas de final. Você pode estar até estranhando o horário do jogo do Santos, mas se trata aí de um feriado, né? 1º de maio então acontecendo, como já é tradicional, teremos os jogos um pouco mais cedo nesse dia, já para a torcida poder aproveitar mais tranquilo. E agora é hora de sair dos gramados e ir para as quadras, porque temos definição de decisão na Superliga. Jogando em casa, infelizmente, o Suzano Vôlei lutou bravamente, mas foi derrotado por 3-2 para o Vôlei Renato e deu adeus ao sonho da taça. A equipe perdeu o primeiro set, chegou a virar a partida, mas acabou sendo superada nos 2 sets seguintes, mesmo ali com toda aquela atmosfera na Arena Suzano, mesmo com a torcida em peso. Agora, a decisão da Superliga ficará por conta de Cruzeiro e Campinas, que se enfrentam já no próximo domingo, às 13 horas. Então, domingão, já de decisão, para você até que costuma acordar um pouquinho mais tarde, vai poder tomar um café ou já vai poder almoçar de vez, acompanhando essa grande decisão da Superliga de vôlei. E continuando nas quadras, temos que também falar do NBB. Olha, a gente sempre brinca aqui, fala que o Mogi vence quando o Suzano vence e o contrário também, né? Pois bem, no último sábado, a equipe mogiana também foi superada. Dessa vez, o Mogi perdeu para o Minas nesse primeiro jogo dos playoffs do NBB, então o primeiro jogo das oitavas de final do Novo Basquete Brasil. Jogando no Gão, o Desk Manager Mogi Basquete fez um bom jogo, é verdade, mas acabou perdendo por 85-72 para os líderes da temporada regular. Agora, o jogo de vida ou morte acontece já nessa terça, às 7 da noite, em Belo Horizonte. Então o Mogi não tem nem tempo para respirar, não tem tempo para se lamentar, já tem que sacudir a poeira e tentar buscar essa vitória fora de casa. Porque se o Mogi não ganha, acabou a temporada do NBB, o Mogi fica fora. Caso vença, aí força a terceira partida, que também acontecerá em BH, caso for necessário, por conta, é verdade, dessa classificação. Então, assim como a gente viu aí a questão do Suzano Vôlei, o Mogi Basquete também vive situação parecida, precisa vencer para seguir vivo, sonhando com a vaga nas quartas de final do NBB. E o seu Rede Auto Tietê News fica por aqui. Na quinta-feira, o seu Resenha na Rede está de volta já para falar dessa definição, quem sabe, do NBB e também dos primeiros jogos dessa terceira fase da Copa do Brasil. Até mais!